Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Visão 360 desta sexta-feira. O Visão 360 é transmitido pela Masper TV, no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Quer saber qual é a nossa pauta de hoje? Prepare-se! Nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, o Visão 360 abre espaço para uma discussão fundamental: a conscientização a respeito da discriminação racial, ou da não discriminação, mais precisamente, né? O que avançou e que ainda precisa avançar na luta por igualdade. Em pleno século XXI, a população negra segue enfrentando desafios profundos, do racismo estrutural à desigualdade no acesso a oportunidades. Como estamos enfrentando esses problemas no cotidiano, nas escolas, nas ruas e nas instituições? As políticas de inclusão têm feito diferença? A sociedade brasileira está de fato mais consciente ou apenas repete discursos no mês de novembro? Lembrando que ontem, quinta-feira, foi feriado em virtude do dia justamente para conscientização. E a gente fala muito nisso. É um dia para lembrar de todos os outros dias, porque esse é um trabalho que envolve ou deve envolver todos os dias do ano. É cultural. Para falarmos mais sobre este assunto, nós recebemos hoje, aqui no estúdio, a Adriana Garcia Nunes, coordenadora da Unidade de Programas Educacionais na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e organizadora da Semana de Consciência Negra no município. Muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite. Acho que é extremamente importante estarmos refletindo coletivamente sobre a temática. Ontem, que foi o feriado do 20 de novembro, mas que é uma pauta que precisa estar presente em todos os lugares, em todos os ambientes, durante o ano todo, de janeiro a janeiro, e que a gente possa refletir de forma coletiva para que a gente possa avançar também em relação à pauta. E é tanto assunto que um programa só certamente não dá conta, mas tentaremos, dentro do possível, abordar os principais aspectos, né? Antes da nossa pauta, tem aí o Momento 360. O consumo de álcool no Brasil vem diminuindo, especialmente entre jovens da geração Z, que priorizam bem-estar, saúde e menor gasto financeiro. Pesquisas apontam queda na frequência de ingestão de bebidas e maior interesse por opções sem álcool ou de consumo moderado. Olha que boa notícia. O fenômeno impulsiona tendências como a alternância entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas e o crescimento do mercado premium. As pessoas estão bebendo menos álcool e muitas vezes o que se vê são campanhas das próprias fabricantes para que haja consumo de bebidas zero álcool. Isso é um bom sinal, é a nova geração, a que está aí, uma chamada geração saúde, e que está de olho realmente na qualidade de vida. São dados bem importantes e que são fornecidos por uma pesquisa, que agora revela explicitamente, através de números, que realmente o consumo de álcool está diminuindo. Excelente notícia. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre está com estoque de sangue em nível crítico e pede doações urgentes, especialmente dos tipos O positivo e O negativo, essenciais para atendimentos de alta complexidade. Para colaborar, é necessário realizar agendamento por telefone ou WhatsApp e comparecer ao segundo andar da instituição, que recebe doadores de segunda a sexta no período da manhã. O HPS afirma que a reposição imediata é vital para manter o atendimento de emergências. Aí existem alguns pré-requisitos que facilmente o doador pode estar ciente, através das próprias informações fornecidas pelas páginas na internet, do HPS, dos órgãos públicos de saúde, por exemplo, mas vale a pena. Você ajuda várias vidas. Se você ainda não é doador, informe-se. Sempre é bem-vindo um doador a mais.
A esplanada da Restinga, aqui na capital, recebe neste sábado uma mobilização contra a dengue promovida pela Vigilância em Saúde, das 10 da manhã às 4 da tarde. A ação reúne agentes ambientais, de endemias e de saúde e faz parte da Semana da Restinga, que está no número 51. Já tem, portanto, uma longa tradição. O objetivo é orientar os moradores sobre como reduzir focos do mosquito Aedes aegypti e diminuir o risco de transmissão da doença. O evento substitui o Dia D Nacional, adiado em Porto Alegre por causa do mau tempo e será novamente cancelado se chover. A iniciativa inclui a distribuição de materiais educativos para crianças, buscando aproximar as equipes da comunidade e tornar a prevenção mais participativa. Nosso primeiro intervalo e já voltamos sobre a conscientização de não termos racismo, intolerância racial. O dia da conscientização foi ontem, quinta-feira, mas ele deve ser todos os dias. O Dia da Consciência Negra deve ser todos os dias e esse também é o nosso papel. E sobre isso falaremos logo depois do intervalo. Visão 360 de volta no nosso Sextou. A gente costuma geralmente abordar assuntos até um tanto mais leves, né? No caso de hoje, não é assim, mas é um assunto de interesse geral e que pode deixar a nossa sociedade mais leve. Vamos falar sobre a conscientização contra atos de racismo, intolerância racial, ainda em virtude do Dia da Consciência Negra, celebrado ontem, quinta-feira. Mas eu repito que deve ser um dia que a gente deve lembrar todos os dias. E a nossa convidada de hoje é Adriana Garcia Nunes, coordenadora da Unidade de Programas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e também organizadora da Semana de Consciência Negra do município. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E eu lhe pergunto, para começo de conversa, qual é o nosso panorama hoje? Vocês que trabalharam não só nesta semana de conscientização, mas que vivem o dia a dia desse trabalho que é de formiguinha, é lento. Temos muita intolerância racial ainda hoje? Sim, a resposta, não gostaria, né, de dizer assim, mas a resposta é sim, né? A gente tem que pensar que o racismo, ele organiza a nossa sociedade brasileira, né? E vamos falar aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais racistas do Brasil. Então, enquanto panorama de positividade, acho que a gente teve muitos avanços, né? A gente vai falar sobre muitas leis, sobre muito Estatuto da Igualdade Racial, leis para que possam implementar a questão da educação para as relações étnico-raciais dentro das escolas, leis das cotas, que ela é essencial para que a gente possa estar nesses espaços de educação, espaços da faculdade, dos mestrados, mas ainda assim a gente precisa pensar nesse contexto que é diário, né? A gente precisa pensar dessas violências que acontecem cotidianamente, que acontecem através de microagressões, que é dentro do ônibus, que é dentro do espaço de trabalho, é nos lugares de poder onde a gente percebe onde estão as pessoas negras, né? A gente costuma ter, a gente diz que a gente tem um olhar que tu vai frequentar alguns lugares e tu vai ver onde essas pessoas estão ocupando os postos de trabalho. Será que são os gerentes? Será que são as pessoas que estão assumindo a organização do espaço ou ainda são empregos que estão de um lado mais subalternos, né? Então, a gente pensa que o dia 20 é um dia que as pessoas falam que é feriado, mas exatamente feriado para a gente poder parar, pensar e refletir na coletividade aonde nós estamos nesses lugares e aonde essas microagressões ainda acontecem e muitas vezes parecendo despercebidas para um São público, veladas, né? São veladas. A gente diz muito assim, quando as pessoas não
não visibilizam a cultura do outro, né? As pessoas elas acabam diminuindo e sentindo que esse espaço não pertence a todos e a todas, né? Que é o que nós desejamos quando a gente fala de educar para as relações étnico-raciais, que é um pouco a minha área como professora, é pensar que eu quero estar num ambiente onde todas as pessoas estão. É claro que hoje a gente valoriza espaços onde as pessoas negras possam estar se olhando, debatendo, se percebendo na identidade do outro, mas o nosso ideal de mundo, de sociedade, é onde todos nós possamos estar juntos e juntas, conversando, e assim como outras pautas e outras culturas indígenas, enfim, que a gente ainda sabe que é muito invisibilizada. Sabe, você falou um negócio que me deixou muito, mas muito preocupado. Eu achei que poderíamos ter uma notícia boa em relação a isso. Porto Alegre, Rio Grande do Sul se destacam nessa questão racista. Essa é a palavra, racista, porque tem ainda termos que são utilizados, são tratamentos que são utilizados. Por uma questão cultural, certamente, nós temos um estado aqui que é uma mistura de culturas, né? Que tem uma certa resistência em aceitar a cultura negra ainda, mas se evoluiu muito. Vamos falar, então, tentar ver pelo outro lado. Se evoluiu muito também? Sim, aí eu quero falar bem da ótica de onde eu trabalho hoje, que é a Secretaria Municipal de Educação. Então, hoje, dentro da nossa secretaria, dentro das 100 escolas da qual a gente conduz o trabalho pedagógico, nós temos os espaços educativos afro-brasileiros e indígenas. O que são isso? Então, são núcleos dentro da escola, onde tem coordenadores e coordenadoras, então são professores que trabalham a temática junto com esses estudantes. A gente fala muito que esse trabalho ele acontecia desde 1990, então, desde 2022 nós temos os núcleos, então cada escola tem um núcleo, mas desde 1990 esses professores já executavam trabalhos, mas ainda de forma muito isolada. Então, através dos EABs, o trabalho acontece em todo o espaço escolar, e a gente gosta de dizer muito que a importância de passar os muros da escola, porque a gente também quer atingir as comunidades, as famílias, os avós, aquele pertencimento do território através desse EAB. Um dos que nós recebemos este ano, conquistamos, eu gosto de dizer, foi um prêmio, né, um prêmio através do MEC, né, nacional, que foi o selo Petronilha, onde Porto Alegre ficou entre as 20 melhores capitais do Brasil com trabalho em ERER. Então, a gente entende que avançamos nesses espaços educacionais através desse trabalho que acontece na Secretaria, da qual, neste momento, eu coordeno, mas outras pessoas também coordenaram, e que isso já vai fazendo uma sementinha, né? Porque as escolas, elas são de educação infantil, então atendemos bebês, crianças pequenas e pequenas, até a educação de jovens e adultos, a EJA. Então, a gente está entendendo que esse avanço, a partir da educação, ele vem acontecendo de forma muito efetiva. E esse é um trabalho que tem que ser realmente lá de baixo, né? Essa formação, ela vem junto com a formação escolar, imagino eu. Sim. E isso deva ser um plano de trabalho que vocês levam em consideração. Tem que ser curricular até daqui a pouco, né? Essa conscientização. Exato, tem que ser curricular, e agora tu me lembra que o Porto Alegre também está efetivando o currículo de ensino fundamental agora, fez o currículo de educação infantil, da qual nós já estamos com a pauta dentro do currículo, e o currículo de ensino fundamental também. Então, é um currículo bem inovador, da onde a gente perpassa todas as disciplinas, porque a gente não pode dizer que essa temática vai estar na disciplina de história ou na geografia, ela precisa perpassar pela matemática, pelo português, pela ciência, pela geografia, em todas as disciplinas, e que os professores possam estar apropriados disso também, porque, na verdade, as culturas, elas estão em todas, né? Então, quando a gente fala só de uma cultura e não fala da outra, a gente está invisibilizando. E uma das nossas intenções, e digo enquanto professora e também enquanto articuladora da temática, é que todas as crianças conheçam todas as culturas. Então, eu sempre digo que é um direito das crianças negras conhecer a sua cultura, das crianças negras, indígenas, mas da criança branca conhecer a outra cultura também, para que ela possa se enxergar nessa outra cultura e enxergar como essa cultura também acontece até hoje, porque nós temos muitos elementos de todas as culturas, e principalmente da cultura negra, no nosso cotidiano. Deixa eu perguntar, assim, uma curiosidade bem, né, de pai também. Eu tenho um filho em idade escolar, né? E o que eu vejo nessa geração, né, de, sei lá, que está agora dos 14 aos 16, 17 anos, só para dar um exemplo, que já tem uma ideia mais formada da sociedade, do contexto onde vive, uma visão, por exemplo, da discriminação sexual já diferente, né? Daquela visão que nós tínhamos, por exemplo.
Uma pessoa que se declara gay, hoje já é bem mais aceita. Acontece a mesma coisa na relação escolar, por exemplo, das mais variadas raças, na sua opinião, ou não? Eu acho não, tenho certeza, né? Um dos objetivos do trabalho para educar para as relações étnico-raciais é que a criança negra ela possa se identificar através da sua cultura positivada. As diretrizes para a educação das relações étnico-raciais nacional, ela vai dizer, porque eu vou falar do meu contexto escolar lá quanto adolescente. Em quais momentos apresentavam a postura do negro, né? Escravizado, no lugar de escravizado, e que a gente troca a nomenclatura de escravo para escravizado, para dizer que foi uma condição imposta a nós, não foi algo que, né, eu sou professora, não. Foi uma condição, eu fui escravizada, né? Os meus antepassados foram escravizados. Então, na minha época, como é que era apresentado? Era através disso, né, nas aulas de história, sem esse contexto de dizer como que aconteceu este movimento, que foi um movimento de sequestro, né? E também, muitas vezes, através de páginas policiais, né? A gente se vê, assim, naquelas reportagens, e hoje a gente pode também reforçar que tipo de abordagem acontece para pessoas negras e para pessoas brancas. Então, um dos objetivos de educar em Heré é a gente poder contar as outras histórias e para que a criança possa se identificar de forma positivada, né? Ela possa dizer assim, bom, essa é a minha cultura e exatamente por isso eu sou uma pessoa negra, né? Os livros com os personagens negros sendo protagonistas, sendo super-heróis. Então, a gente tem um contexto que até então não existia. Ele é recente, eu posso dizer. Eu tenho 38 anos, mas acho que uns 10 anos que temos bonecas negras, bonecos negros, super-heróis. Então, a gente vê que essa juventude, assim, esses jovens, eles estão criando esse pertencimento de poder usar um cabelo solto black, as pessoas não criarem as brincadeiras de mau gosto, que a gente chama de racismo recreativo, né? Então, acho que a gente está construindo um caminho para que esses jovens possam se identificar. Eu vou te dizer que todos ainda? Não, né? Porque depende do contexto social que ele vive, depende desse contexto estar inserido com esses livros, com essa materialidade, tá no contexto da família também conseguir mostrar para ele essas outras formas de ser negro dentro da nossa sociedade. Claro, essa questão familiar é muito importante, né? Não adianta a escola, por exemplo, ela indicar um caminho, né, ir uma diretriz bem definida, e a família ir no sentido oposto. Eu acho que isso aí realmente, por isso é um trabalho de formiguinha, por quê? Porque tem que envolver também a família. Só que não é fácil. Muitas vezes a carga que aquela família traz já é de uma outra visão do assunto e é extremamente difícil. Eu convivi muito tempo, e aqui vai um depoimento bem pessoal, né, trabalhando no futebol, e que se tinha um racismo velado, que para o negro se dar bem na vida, por exemplo, tinha que ser jogador de futebol. E o negro, ele pode se dar bem na vida sendo o que ele quiser. Só que eu imagino que agora que se tenha mais pessoas negras em cargos elevados, até na formação superior, acredito eu. Estou errado? Não, está certo, assim. Essa questão das oportunidades, a gente vai falar também sobre o privilégio branco, que é um conceito que a gente trabalha também bastante, né? A gente sabe que em alguns lugares vai ser muito mais difícil para que pessoas negras ocupem lugares de poder, de chefias, e que a gente não entre na ideia também que é aquela da meritocracia, né? Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir. Na verdade, a gente muitas vezes se esforça, mas esses lugares eles vão ter pessoas já marcadas, assim. Como dizer isso? Por exemplo, vamos pensar uma criança, eu vou sempre puxar um pouquinho para o lado da educação, né? Uma criança que passou o tempo todo estudando numa escola privada, né? Tem uma condição social diferente de uma criança que estuda numa escola pública e tem uma condição social diferente. A gente sabe que essa criança ela vai ter um caminho mais privilegiado, né, do que essa criança negra que vai ter um caminho que vai ter que percorrer muitas vezes um dia todo de trabalho, digamos como adulto, para poder estudar de noite, né, para estudar na faculdade à noite. Diferente de uma criança que tem uma criança branca que teve todo esse caminho de privilégios, que, enfim, estuda durante o dia e de tarde faz um cursinho, faz uma aula de inglês, né? Então, a gente sempre fala que a gente precisa pensar que os caminhos, eles vão ser diferentes,
né? E isso é reflexo da escravização, né? Eu sempre gosto de dizer que enquanto os meus, né, enquanto ancestrais estavam escravizados, e a gente usa branco aqui como uma expressão que é racial, né? Já estavam estudando, já estavam tendo terras, né? Então, a gente vai ter sempre essa questão de estar... eu gosto muito, o Emicida diz muito isso, assim, né? A gente vai ter sempre correndo um pouquinho. Então, por isso que eu gosto muito de falar da lei de cotas, né? Que as pessoas muitas vezes são... mas eu sou contra. Não, a lei de cotas, ela vai nos dizer Isso provoca discussão ainda. Tem gente que ainda é contra. Mas quem é contra não sentiu o peso Exato. da discriminação, né? É curioso isso aí. Por quê? Porque eu olho para o outro, mas eu julgo o outro de acordo com aquilo que eu penso de mim. É muito fácil isso. Eu lembrei de um episódio, inclusive, do Tinga, voltando ao futebol, que o Tinga sempre fala isso, né? Logicamente, antes de ser conhecido como Tinga, se ele fosse num supermercado, ele estivesse no corredor e tivesse outro cliente, mas da raça branca no corredor, onde que a segurança ia estar? A segurança ia estar olhando o Tinga, porque é assim, é rótulo, né? Então, na sua opinião, as cotas, elas são fundamentais e inegociáveis? São fundamentais e inegociáveis, assim. E é bem nessa linha, assim, da gente poder dizer que um de nós vai estar acompanhando essa camada, essa parte da sociedade que é privilegiada, né? Então, cada vez que um de nós entra, é para que a gente possa estar disputando esses lugares de poder, de estudar, esses lugares de estudar, esses poderes de estar em cargos e cursos, né? Eu sempre digo assim, aquele curso da medicina, aquele curso da engenharia, a gente sabe que são cursos muito disputados, então a gente ter esse direito, e na verdade é um direito de reparação, né? É reparar toda essa dívida histórica que se existe com as pessoas negras, principalmente no Brasil, reparação para que possamos estar nesses lugares também. E que depois também de estar nesse lugar também não é uma tarefa fácil, né? Porque exige todo esse contexto de te identificar no outro, de poder saber que, enfim, vamos precisar, às vezes, trabalhar para a cidade da noite, como repito, que é a minha fala, mas acho que a gente avança quando a gente está ali, porque eu digo que o corpo negro presente dentro desses espaços, ele também, às vezes, não precisa nem falar. Estar presente é marcar o território, é marcar que podemos estar lá e que vamos avançar cada vez mais dentro da sociedade. O que chama a atenção também é que o negro é extremamente importante, fundamental na formação do Estado gaúcho. Nós temos o evento da Revolução Farroupilha, enfim, é uma série de discussões em que os negros tiveram um papel e que muitas vezes não é lembrado nos livros de história, inclusive, né? Mas, mesmo assim, continuamos com a discriminação num Estado que dependeu e depende tanto do negro. Chama atenção isso, né? Chama atenção. E é em todo o Estado, na sua opinião? Já que falou em Porto Alegre ainda é muito... Essa visão se estende para todo o Estado? Sim, se estende para todo o Estado e cada vez que vai indo para o interior, eu acredito não, né? Essa temática ela vai sendo menos conversada. Aqui em Porto Alegre a gente já tem muitos movimentos que acontecem cotidianamente. Ontem, que foi dia 20, então a cidade tinha tanto o evento, da qual faço parte de uma das coordenadoras, mas tem o coletivo hoje que é o Corre Preto, que faz as corridas. Então, Porto Alegre, ele consegue já ter essa movimentação e também gosto de contribuir que o 20 de novembro nasceu aqui em Porto Alegre, né? Através do Grupo Palmares de Oliveira Silveira, que é uma grande figura para nós. Então, o 20 nasce aqui, então a gente começa Porto Alegre como uma marca. Mas a gente sabe que o interior cada vez mais vai se reduzindo esses debates, né? Em alguns espaços, como Caxias, que a gente vê, esses debates acabam sendo cada vez reduzidos e o racismo cada vez mais ampliado. E aí a gente vai falar um pouquinho também, né, de como esses espaços foram colonizados, como é que a cultura daquele espaço é incentivada, né? Bento Gonçalves, a gente vai pensar daqueles trajetos que tem ali, que valorizam muito uma outra cultura e parece que essa cultura ela não consegue estar inserida também. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem pessoal. Estou conversando com a Adriana Garcia Nunes, que é coordenadora da Unidade de Programas Educacionais na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. E ela também foi organizadora da Semana de Consciência Negra do município. Nós tivemos uma ampla programação, até podemos falar posteriormente. Você,
me permita aqui lhe chamar de você. Claro. Sente ainda, na prática hoje, e apesar do cargo, né, de ter conseguido o privilégio de uma formação superior, sente ainda os efeitos dessa discriminação? Sim, todos os dias. Assim, De que tipo? Primeira coisa que essa questão do privilégio, né, de ser uma mulher negra que tem um curso superior, que tem cargo importante, mestrado, tem um cargo importante. Quando tu senta numa mesa de uma reunião, tu é a única pessoa negra, né? Isso para mim é bastante marcante todos os dias, assim. Porque a gente se vê muito na identidade do outro, né? A gente consegue conversar, a gente está conversando aqui, tu é um homem branco, uma mulher negra, mas eu vou conseguir falar sobre racismo sempre muito mais. Então, quando eu sento nesses lugares, eu sinto essa falta de ter uma outra pessoa que vai entender a mesma situação. Por estudar muito a temática, né? A minha pesquisa, a minha linha de pesquisa sempre foi na temática e há algum tempo já venho fazendo esses estudos, eu consigo perceber situações de racismo a qualquer momento. Então, isso para mim é bastante... Isso pode estar no olhar? Está no olhar. Na forma de falar? Está na forma de falar, na forma que tu chega... tu deu o exemplo do Tinga, né? Sendo seguido no supermercado. Se a gente está numa loja, as pessoas vão perguntar... Quanto é este copo, né? E aí tu vai dizer, eu não trabalho aqui, mas é essa ideia de que pessoas negras nesses espaços, elas têm que estar atendendo, elas têm que estar servindo, elas não podem estar consumindo, assim como outras pessoas brancas estão. Nós temos sempre que estar levando a pauta em determinados espaços, que isso... a gente vê falando bastante de coletividade, então a gente entende também que a branquitude hoje tem este papel, né? Eu não estou aqui o tempo todo, mas as outras pessoas podem levar essa pauta de poder dizer, bom, é importante que a gente possa ter imagens negras, enfim, então é meio pesado algumas vezes a gente, ao tempo todo, ter esse olhar e perceber... Na infância você sofreu muito? Muito. É. Muito. Eu sou uma criança, eu gosto de dizer criança porque isso vai resgatando que sofri racismo desde muito pequena, assim, né? Na escola. Foi isso que me perguntou, como é que a escola vivencia isso, né? Dos apelidos como queimada de sol, de falarem dos nossos cabelos, porque o cabelo negro, o cabelo afro, ele é um cabelo cacheado, que cresce para cima, então, cabelo de bombril. Então, por um longo tempo, assim, da minha vida, eu tive que... neguei até, digo isso, gosto de compartilhar, negar ser negra, né? Porque na sociedade tu não entende. Eu sempre digo que as crianças negras, elas não entendem quando elas sofrem uma agressão racial, porque ela é só uma criança, né? Então, quando acontece isso, a gente gosta de dizer, a Eliane Cavalheiro é uma autora que vai falar que é na escola que a criança recebe o primeiro ato de racismo, porque lá na família dela, a família não se ofende, não tem essa intenção de ofender, né? Onde a criança vivencia nos terreiros, né? Onde ela vai, no terreiro das religiões de matriz afro-brasileira, ou é tudo tranquilo. Quando ela chega na escola e ela se depara com as ofensas raciais, é o primeiro choque que a criança tem. Aí ela vai começar a entender. A gente percebe que as crianças negras são as crianças que mais estão nos castigos, porque quando elas são... Eu sempre gosto de dar um exemplo quando eu estou em palestras e falo, se um chama de bobo, a criança chama bobo, né? Tá tudo bem. Feio, feio, tá tudo bem. Mas quando o outro chama de macaco, ele não entende aonde está sendo agredido. Por que ele está me chamando de macaco, né? A criança sente esse choque e a reação dela vai ser bater. E quem é que vai, né, acaba sofrendo a consequência. Penalizado. A criança que sai da brincadeira, que leva um bilhete, que chega em casa e ainda a mãe repreende ainda assim. E aí a gente começa esse ciclo de sofrimento do racismo desde muito pequeno. Eliane Cavalheiro vai dizer também que as crianças dos berçários, que é a primeira fase, de 0 a 1 ano, são as últimas a serem trocadas, são as crianças que... loucura isso! É chocante, né? Mas acontece, assim, são aquelas crianças que se entende, porque desde a época da escravização, as crianças que eram retiradas das mães escravizadas não tinham o mesmo direito da criança que era de dentro de casa, da criança branca. Então, a gente começa a olhar que o racismo ele começa desde a infância. E eu, sim, sofri racismo na adolescência, começo a me constituir uma mulher negra adulta, e isso requer, né, da gente terapia, requer que a gente possa se sentir uma mulher
bonita dentro do espaço, usando o meu cabelo. E realmente aqui no Rio Grande do Sul é diferente, porque a gente tem estereótipos de mulher, né? E são os exemplos de mulheres que a gente tem. Daí a gente acaba indo para Salvador, para o Rio, e aí tu começa a ver outros movimentos, entende? Bom, eu também posso ser essa pessoa que eu sou e com a minha identidade dentro do Rio Grande do Sul, né? Eu até me vi nessa liberdade de perguntar, mas também como obrigação, sabe por quê? Porque o entrevistador é branco. E a gente não sabe, a gente não tem como medir isso por ser branco. Então, o máximo que a gente consegue é tentar se colocar no lugar, e por isso eu fiz a pergunta, para que quem está do outro lado consiga visualizar, pelo menos mentalmente, como é ser alguém que é discriminado pela cor da pele. Porque a gente, é imaginação, é exercício da imaginação. E só isso já me deixa triste ainda, porque nós temos um longo caminho para percorrer, essa é a verdade, um longo caminho para percorrer, e isso vem inclusive nos mínimos detalhes. Depois do intervalo a gente vai falar, tem muita gente que diz, não, é mimimi, não, hoje não pode chamar ninguém de negão. Não, lá na infância a gente já chamava o fulano de negão, é até carinhoso, eu até tenho amigos que são negros. Gente, isso aí é mais um exemplo de discriminação. Como assim eu até tenho amigos que são negros? Bom, a gente vai fazer um intervalo e já volta falando sobre essa questão. Este evento que foi realizado também em relação à conscientização e muito mais. Daqui a pouco a gente volta aqui no Visão 360. Até já. Visão 360 desta sexta-feira de volta, falando sobre intolerância racial, sobre o Dia da Consciência Negra, que foi ontem, quinta-feira, mas, eu repito, é um dia que a gente tem que lembrar todos os dias, porque a conscientização não depende de um dia só, de um feriado, né? O feriado, na verdade, seria para refletir. E aqui eu me questiono, sinceramente, se as pessoas realmente estão refletindo. Nossa entrevistada de hoje é Adriana Garcia Nunes, coordenadora da Unidade de Programas Educacionais na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e organizadora da Semana de Consciência Negra do município de Porto Alegre. Aliás, a respeito deste evento, a Semana de Consciência Negra, o que vocês abordaram? Qual foi, né, o cardápio desta semana? Foi a 35ª, Semana de Consciência Negra do município de Porto Alegre. Eu estou sou uma das organizadoras, né? Estou há 3 anos nesse trabalho junto com outras secretarias. Então, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Inclusão e a Secretaria de Cultura junto. Então, é um trio de secretarias que organiza essa semana toda. Ela começou no dia 13. No dia 13 teve um seminário para professores e professoras. Então, a gente acaba tentando envolver toda a sociedade civil dentro... Os professores da rede estadual, municipal? Da rede municipal de Porto Alegre. A gente teve esse seminário, que foi manhã e tarde, foi a abertura da Semana da Consciência Negra. E dentro toda essa semana, nós temos lá afroempreendedores que levam o seu trabalho para expor. Então, é trabalho de moda, trabalho de costura, trabalhos de artesão e também afroempreendedores que trabalham com toda a questão da gastronomia, né? Então, temos acarajé, temos feijoada, temos um cardápio imenso. E dentro desses dias, nós recebemos as escolas lá no Largo Zumbi dos Palmares, que era o antigo Largo de Epatur, onde hoje tem a estátua do Zumbi dos Palmares, que foi inaugurado ano passado. Então, as escolas, tanto da manhã e da tarde, elas recebiam oficinas pedagógicas afrocentradas, sempre voltadas a temáticas, realizadas com os professores, e também aconteceram algumas palestras e encontros para trabalhar o empreendedorismo negro, para como a gente faz esse trabalho. Foi trabalhado também a questão dos idosos, né? A questão de idosos depois de uma certa idade, de idosos negros. Foi trabalhada a questão dos jovens, porque a gente precisa pensar muito como essa juventude negra está vivendo e sobrevivendo, né, a todos os ataques, a todos os espaços. Então, foi uma semana muito rica de diversificadas palestras e conversas. E todas as noites, a partir das 18 horas, nós tínhamos os momentos culturais, através de bandas aqui do Rio Grande do Sul, todas bandas com compositores e
com pessoas negras que fizeram shows para o público aberto para 18 horas. Eu fico pensando se viver a rotina do dia a dia já é mais complicada para quem é da raça, né, negra, empreender são vários desafios a mais também, né? Eu imagino que tenha que ter um suporte, uma rede de apoio bem importante. Exatamente. Não é a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Inclusão é que faz esse trabalho, junto com eles, de poder pensar toda uma estrutura que é necessária para ter o empreendedorismo, né? Que esse conceito de empreender ele ainda é um conceito que precisa ser desenvolvido muito bem, né? Só deixa eu te perguntar, Claro. Com alvo no público negro mesmo ou não? Sim, sim. São afroempreendedores, né? Todas as pessoas que estavam lá para expor são pessoas negras. Sim. E dentro disso tem um trabalho que acontece antes, não vou saber te explicar melhor porque não é da minha secretaria, mas um trabalho que acontece antes com essas pessoas porque elas são empreendedoras ao longo do ano também. A gente acaba se concentrando ali ao longo dessa semana, mas elas participam de feiras, elas participam de várias outras atividades que acontecem na cidade. Então, a coordenadora da igualdade racial, que é a Karen, ela é uma afroempreendedora e ela também... Enfim, fizemos muitas trocas de o quanto é necessário que a gente possa potencializar. Acho que gosto muito dessa palavra, né? É potencializar o trabalho dessas pessoas que acontece durante o ano todo e que elas possam cada vez mais saber como potencializar e investir para que suas empresas, microempresas, possam se ampliar e crescer cada vez mais. Aqui nós estamos falando em igualdade, necessidade de igualdade, mas existem idiosincrasias. Uma delas, há poucos dias nós abordamos aqui, justamente por novembro ser o Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata, e a raça negra, ela tem que ter um cuidado maior. Inclusive, os exames são indicados pelos médicos de uma forma bem mais antecipada para a raça negra. Também é uma coisa que tem que ser respeitada, sim, mas nós estamos falando em igualdade de tratamento. E aí, eu lhe pergunto, algumas coisas mudaram, né, com o decorrer dos anos, mas muita gente ainda continua dizendo, isso é mimimi. Por quê? Porque quando eu era lá do colégio, a gente chamava o fulano de negão. É negão, ele nunca se incomodou. No futebol, tem o negão que passa a bola lá e não sei, e também a gente trata ele por negão e ele tá tranquilo. Gente, os tempos mudaram. As pessoas têm que se adequar. Nem todos fazem isso de forma fácil. Mudou até o vocabulário. Esses dias, convivendo em redação, a gente estava falando da palavra denegrir, que hoje não se deve mais usar, né? Por uma relação, logicamente, com a questão da discriminação. São de pequenas coisas também que se faz uma grande realidade, né? Sim. Como eu falei antes, quando a gente vai avançando nos estudos das questões sociais, as palavras, elas nos dizem muito, né? Esse posicionamento que a gente se coloca através ou do denegrir ou até uma que esses dias me questionaram, né? Do criado mudo, né? Que o criado mudo... é verdade. Aí a pessoa pergunta, mas o que eu faço? O que eu uso? Eu uso mesinha do lado da cama, né? Que são essas trocas que vão colocando as pessoas negras e as condições das pessoas negras em lugares que são inferiores, né? É sobre isso que a gente fala quando a gente quer essa nomenclatura, a gente quer essa conversa fluida, porque algumas expressões, elas vão colocar as pessoas nesses lugares, e é isso que a gente não quer. Não é porque é um mimimi, porque antes eu falava, porque... E também eu gosto muito dessa expressão de falar assim, a gente chamava ele o negrão, mas ninguém chama o outro de o brancão. Porque, né? O brancão, vem cá, não, mas né? me alegaram o seguinte, não, mas a gente chama o alemão, porque o gringo. É que o alemão e o gringo, eles não sofreram a carga Exato. que o negro sofreu, e continua sofrendo, essa é a verdade, né? Exato, e é deste lugar, assim, porque, ele não morreu, eu sempre tive, nós falamos antes, né, um amigo negro, é do lugar, por que eu preciso colocar uma condição racial a essa pessoa? Por que eu preciso marcar a condição racial dela e não apenas tratá-la como pelo nome, né? Ao invés de, sei lá, é Adriana, ou enfim, essa marcação racial que vem antes é para marcar que ela tem um lugar diferente. E é para marcar um lugar de inferiorização, porque a gente não usa para marcar o lugar de outras pessoas de raças diferentes da nossa, né? Infelizmente, algumas vezes, o caso é tão cruel, que vira um caso de polícia. E aí eu lhe pergunto,
Denúncias. Nós continuamos tendo muitas denúncias, pelo menos que vocês têm conhecimento, que viram caso de polícia, porque aí são dois lados da questão, né? Muitas vezes, eu acredito, as vítimas nem denunciam. Por uma questão de medo, de constrangimento mesmo, de vergonha, né? Ou por falta desse suporte, não, vá lá e denuncie, porque a pessoa tem que responder. E aqui, essa palavra é terrível, macaco. Continuo chamando. Quando é no local público, muitas vezes vira caso de polícia. Mas tem muita gente ainda que não faz o registro, na sua opinião? Sim, tem muita gente que ainda não faz o registro. Primeiro que a pessoa não entende que aquilo é um ato racista. Acho que tem isso muito forte. As pessoas acabam sofrendo ato racista, que isso, digo, hoje eu tenho um olhar muito marcado para isso. Mas as pessoas, elas estão te contando, né? E tu tá percebendo que é um ato, né? E às vezes acontece dentro do trabalho, às vezes a pessoa não se dá conta, mas ela não se dá conta também porque a gente não é educado para constranger o outro. Eu sempre digo, a gente precisa constranger, né? E precisa dizer, olha, isso está fazendo um ato racista. Segunda coisa, acho que falta um pouco de orientação. Eu sempre, quando a gente recebe através da secretaria ou alguém, a gente orienta assim, tem que fazer o BO, tem que prestar e tem que dar continuidade. Mas vou te dizer também que é um percurso que é muito dolorido. Pois é, porque aquilo fica, né, realimentando. Exato. Cada vez que tu tem que revivenciar a situação, te dói porque tu pensa assim, e digo porque aconteceu comigo já, né? Tu pensa assim, bom, sou uma pessoa que né, faço jus à sociedade, pago alguns impostos, a gente tenta se manter dentro desse ambiente social de uma forma tão justa. E por que isso está acontecendo comigo, né? Sempre existe isso. A gente acaba recebendo, às vezes, e aí vou falar do meu lugar, Secretaria de Educação, famílias que aconteceu alguma situação, e as pessoas, elas ficam criando N justificativas, né, para poder dizer assim, bom, mas ele vai limpinho para a escola, eu mando os temas, e aí a gente diz, não, tu está no teu direito, tu está nesse lugar, então a gente precisa ter mais espaços de acolhimento, que eu acho que é essencial isso, e também mostrar para as pessoas que a gente precisa parar com isso. E muitas vezes a gente só vai conseguir parar com isso através do BO, através de prestar a queixa, né? Porque não é só fazer o BO, tu tem que dar continuidade, isso é trabalhoso, às vezes é dolorido, e que as pessoas precisam ser punidas. A gente precisa parar de uma forma, e parece horrível a punição, mas a gente já chegou num limite das situações raciais, no limite das questões que acontecem diariamente, que a gente precisa, sim, da punição. Como tu disse, se é dentro de um espaço aberto e a gente consegue chamar a polícia na hora, é diferente a situação. Mas essas veladas a gente precisa denunciar, precisa tornar público. Eu gosto muito dessa ideia também. A gente precisa tornar público, precisa divulgar para o outro que isso é racismo e que isso não pode acontecer mais. Aqui as duas coisas se misturam, na minha opinião, direito e dever, né? Que é Sim. direito, o tratamento igualitário, e dever a denúncia, porque isso pode indicar, inclusive, políticas públicas de combate ao racismo, à intolerância. Aliás, são duas coisas tipificadas de forma diferente perante a lei, tá? Racismo e injúria racial. Mas, enfim, com o mesmo foco. Mas as pessoas têm que denunciar. Tem que denunciar porque isso leva, inclusive, a formas de procedimento. Por exemplo, se não houvesse denúncia, não houvesse explicitação, não haveria política de cotas. Estariam todos lá, considerados no mesmo patamar, disputando as mesmas vagas. E a gente sabe que não deve ser assim, não pode ser assim. Do ponto de vista do Brasil, na sua opinião, nós temos uma realidade muito diferente daqui do Rio Grande do Sul? Porque nós temos estados, e aí já foi mencionado antes a questão da Bahia, por exemplo, Sim. que é inerente à cultura popular, enfim, é ligado extremamente à raça negra, não que a nossa não tenha ligação direta também, mas talvez lá muito mais ecoe no resto do país. Por isso é diferente lá nos outros estados do que aqui? Então, as minhas experiências, assim, nos outros estados, eu acho que Porto Alegre, vou falar de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós temos, acho, um movimento que é muito para institucionalizar as coisas, assim. Então, a gente tem muitas políticas públicas, nós temos muitos movimentos que acontecem
movimentos populares, né? A gente não, nada é posto, eu sempre gosto de dizer isso. Então, nós temos muitos movimentos sociais, muito movimento negro, muito atuante aqui, exatamente por ser um estado mais racista do Brasil. Então, quando a gente vai, assim, para fora, para Salvador, por exemplo, a gente vê essa cultura muito mais pulsante, assim, né? A gente se enxerga no outro, mas quando eu estive lá, e já estive várias vezes, eu já não vi tantas políticas públicas. Então, tem essa diferença, assim. Acho que nós, e aí falo de uma forma bem carinhosa até do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, que é esses movimentos que são institucionais, são movimentos, né? Teve a marcha ontem, que foi linda, foi excelente. Ter esse espaço de ter 8 dias no Largo Zumbi dos Palmares. Então, nós temos um movimento social que ele é articulado para isso. Diferente de ir para Salvador, que a cultura, ela pulsa. Tu chega lá e a gente vai ver cultura por todos os lados, mas não conseguir perceber de forma profunda tanto movimento institucional, assim. Acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar também foi o crescimento das representatividades, inclusive no meio político, da raça negra. Isso hoje dá também, eu imagino, um poder de dizer, olha, chega, porque nós temos, inclusive, lá na bancada da Assembleia, nós temos na bancada da Câmara de Vereadores, enfim, nos postos públicos, gente que nos representa. É essencial, assim, porque a política pública, ela gira, né? E a gente precisa de pessoas lá, e pessoas negras e brancas também, né? Porque a gente sabe que é uma bancada, mas que o parlamento ele é gigante, que apoiem essas políticas para que elas possam avançar cada vez mais. E a gente vê essa articulação assim de ter uma bancada negra que iniciou aqui no Rio Grande do Sul também, que hoje está na Câmara dos Deputados e que continua na Câmara dos Vereadores, que projetos estão sendo construídos por conta de ter pessoas lá fazendo este movimento. Então, a gente sempre diz que uma das alternativas também é a gente votar em pessoas negras para que esses projetos possam acontecer de forma mais efetiva, né? E que as pessoas brancas que estão lá também, enfim, possam apoiar esses projetos. Porque a gente sabe que projeto só entra quando vários votam e que é isso que a gente deseja, né? E sendo uma temática de todos e reparação de todos precisam estar envolvidos. E voto é voto. Não tem nenhum lugar que está escrito que o meu voto, enquanto Glauco, valha mais que o seu voto. Não tem. O meu voto é exatamente o mesmo do seu voto. E as pessoas têm que se conscientizar. Nós estamos nos encaminhando já para o encerramento e eu queria perguntar para a Adriana Garcia Nunes, coordenadora da Unidade de Programas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e uma das organizadoras da Semana de Consciência Negra aqui da capital, qual é a sua expectativa e mais, qual é a sua esperança em relação ao que possa vir aí, ao futuro, neste assunto que nós estamos tratando? Eu aposto na educação. Não posso dizer um lugar fora, que é o lugar onde eu vivo, onde eu criei minha carreira toda. Eu aposto que é através da educação dessas crianças que nós estamos educando hoje para naturalizar a nossa história. Eu sempre digo, eu acho que o racismo ele não vai acabar tão cedo, assim. Parece um lugar meio pessimista, mas não é um lugar dizer assim, não vamos continuar sofrendo. Eu acho que nós vamos ter crianças e jovens, estudantes, que vão saber lidar com isso, vão saber da sua identidade, da sua cultura e vão poder dizer, olha, aqui deu, né? Aqui eu sei que o teu ato está sendo um ato racista e sim, eu sou uma pessoa negra e sei da minha história. Eu acho que muito ainda se tem, porque nós não fomos educados para isso. Eu não fui educada para saber da minha história e para contar ela para ti, como eu estou contando hoje aqui falando. Então, acho que a gente vai trazendo essa juventude, vai trazendo essas crianças, esses jovens, para dizer, não, mas a história dele e as crianças, a história dele também é a minha, porque eu me constituo dessa sociedade. Então, a minha esperança é na educação, é através das crianças, é através dessa transformação social que vem da educação, assim, da escola. E assim a gente vai mudando as famílias, vai mudando a sociedade, vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acho que a gente já avançou bastante isso e falando, assim, hoje recebemos mais de 2.000 crianças lá,
falando, contando, se apresentando, mostrando a sua cultura. Então, fico feliz, finalizo a semana hoje, na sexta-feira, mas de uma semana intensa de ver que as escolas estão pulsando, as escolas públicas principalmente, né? E enfim, desde a educação infantil estão pulsando a cultura negra, a cultura indígena também, trago um pouquinho aqui, hoje não é a pauta, mas é uma pauta que a gente valoriza muito, que é invisibilizada e que essas crianças vão estar fazendo a nossa sociedade no futuro, né? Sim, nós estamos falando diretamente com o futuro, né? Agora, é um processo lento. E se fosse fácil, alguém já teria feito. É aquilo que a gente fala, né? Então, ele é um processo lento, é processo mesmo, como o nome diz. E tomara, né? A educação é a base de tudo, a gente fala. Mas há de ter uma política de governo para levar isso adiante. Não adianta, daqui a pouco, mudar o governo e parar com as iniciativas, né? Então, é bom que esse processo conte também com uma sequência do poder público, que é isso que a gente está vendo neste momento. Eu quero lhe agradecer muito pela presença aqui. Conversamos com a Adriana Garcia Nunes, coordenadora da Unidade de Programas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e uma das organizadoras da Semana de Consciência Negra do município, que abordou justamente essa questão da intolerância, da discriminação e que a gente está tentando fazer com que as coisas mudem. Eu digo nós, porque nós fazemos parte desse processo. Muito obrigado mais uma vez e conte sempre com a gente. E o Visão 360 desta sexta-feira está chegando ao fim, desejando a você um ótimo fim de semana. A gente se reencontra na segunda-feira, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom fim de semana, tchau.